Olá, hoje no Empresários de Sucesso TV nós vamos conversar com o Dr. Carlos Alexandre Ayubi, do CCB. Olá, Dr. Carlos, seja muito bem-vindo. Olá, Estela, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, doutor. Quando o CCB foi fundado e qual é o serviço prestado por vocês? Estela, eu sou médico pediatra há 46 anos e sempre tive uma pequena veia de empreendedorismo. Sempre procurei fazer alguma coisa a mais do que simplesmente o meu consultório de pediatria. E, há 20 anos atrás, me deparei com uma coisa nova, biotecnológica, chamada célula-tronco. Fui atrás para saber o que era isso e teve um amor à primeira vista. Células-tronco era uma medicina nova, o que nós chamamos hoje de medicina regenerativa. Só para você entender, nós temos a medicina curativa, nós temos a preventiva e agora nós temos a medicina regenerativa. O que isso significa? Significa em nós buscarmos dentro do nosso próprio corpo o tratamento para as nossas doenças. E qual é o principal fator para isso? Uma célulazinha que se chama célula-tronco. A célula-tronco, ela começou a ser utilizada desde a década de 60, quando começaram os primeiros transplantes de medula. Os transplantes de medula deveriam se chamar transplantes das células-tronco retiradas da medula. Eu não retiro uma medula do indivíduo sadio e coloco no doente. Eu aspiro as células-tronco de um indivíduo sadio e injeto naquele indivíduo que está com uma doença grave, no caso as leucemias, os linfomas e etc. Só que nós conhecemos isso apenas por transplante de medula. Só na década de 80, quando uma cientista francesa, a doutora Eliana Gluckman, descobriu que nós tínhamos um nicho de células-tronco, isto é, um nicho onde produzia-se o sangue no cordão umbilical dos bebês. E com isso, começamos então a pensar em guardar este material para futuros tratamentos de leucemias, não só para o doador, como para a família. E foi aí que começamos a ouvir falar, então, muito recentemente, em células-tronco do sangue do cordão umbilical. Com isso, começaram-se os bancos. Coleta-se e criopreserva. Como se criopreserva? Se coloca esse material em tanques de nitrogênio líquido a menos 196 graus. E com isso nós podemos guardar esse material para uso futuro, não só do bebê, como da família. Me entusiasmei com isso, achei que era algo muito moderno dentro da medicina, era algo que me chamou a atenção e que me dava, depois de muito tempo já de profissão, um ar novo para que eu pudesse começar alguma coisa muito nova e não deixar a minha pediatria. Fui atrás disso. Fomos para os Estados Unidos visitar um banco, aqui no Brasil só tinha um também, e não tínhamos tecnologia para isso. Então, em 2003, com a consultoria de uma empresa francesa chamada Air Liquide, que é a empresa que mais produz nitrogênio no mundo, conseguimos trazer essa tecnologia e principalmente a parte de criopreservação. Os laboratórios, a parte para processar essas células e coletas e tudo mais, tudo isso nós já tínhamos, mas nós não tínhamos, então, como guardar isso. E aí, então, depois de muito esforço, de muita dificuldade, conseguimos montar o Centro de Criogenia Brasil, que na época era um serviço para classe A e B. Então, montamos isso num local muito bom, que é aqui em São Paulo, que seria a Avenida Brasil, e daí para frente começou aquele trabalho de formiguinha e começar a divulgar isso, porque você ter uma empresa é uma coisa, as pessoas saberem o que você faz é complicado. Então, durante 4, 5 anos, nós tivemos, então, um trabalho muito intenso de divulgação desse serviço, de divulgação de células-tronco, de coleta de células-tronco junto aos médicos, junto aos pacientes. Muito bacana, doutor. E hoje, 20 anos depois, qual é a importância da sua empresa, do CCB, para os clientes, mas principalmente para o avanço da medicina no Brasil? Eu sempre falo para os meus colaboradores que nós temos que pensar para frente. Se você pensar 5 minutos na frente, você vai sempre fazer coisas boas. E eu tenho o hábito de pensar 2, 3 anos na frente. Quando montamos esse centro, eu imaginei que as células-tronco do sangue do cordão umbilical seria a ponta do iceberg, que isto viria muito mais atrás disso. Porque era uma medicina nova, era uma tecnologia nova, era alguma coisa que as pesquisas estavam avançando muito rapidamente
e que isso iria trazer para nós muita coisa nova. Por isso, chamar de centro de criogenia e não simplesmente um banco de cordão umbilical. E com isso, então, nós conseguimos fazer com que o nosso centro progredisse, nosso centro fosse referência, tá, em toda essa parte aqui do Brasil, como é até hoje. E o que nós damos aos nossos pacientes? Qualidade e segurança, para que nós possamos guardar esse material por 20, 30, 40, 50 anos e os clientes saberem que se eles precisarem desse material, nós estaremos aptos a lhe fornecer em perfeitas condições técnicas, que é o nosso objetivo. E doutor, falando em futuro, como vocês têm investido na inovação e tecnologia? Então, Estela, como eu disse, a ponta do iceberg veio para fora. E como eu previa, as células-tronco tiveram um avanço muito grande nesses últimos anos. Se eu tenho uma célula que é responsável pela formação dos 13 tipos de células que nós temos no sangue, evidentemente que nós tínhamos que ter uma segunda célula que era responsável pela reposição e formação de todos os outros nossos órgãos. Nós somos formados por 216 tipos de tecidos. 13 do sangue, somam 203. Esses 203 tipos de tecidos, estamos falando em coração, cérebro, unha, cabelo, enfim, tudo que forma o nosso organismo, eles são regidos por uma segunda célula-tronco, que foi descoberta muito recentemente e que recebeu o nome de célula-tronco mesenquimal. E hoje, ela não é a mais importante, mas é a mais abrangente, porque ela vai poder tratar doenças degenerativas de todos os outros órgãos, menos o sangue, que tem uma célula específica para ele. Problemas neurológicos, cardíacos, pulmonares, hepáticos, renais, osteocondrais, autoimunes, enfim, são mais de 800 doenças degenerativas que hoje nós já estamos mirando e arrumando tecnologia para poder fazer esses tratamentos. É aquilo de você tratar com aquilo que você tem no teu próprio organismo. Essas células novas, as células mesenquimais, são de muito difícil acesso. Você precisa ter uma tecnologia muito própria para conseguir retirar essas células do tecido do cordão umbilical, da polpa do dente de leite, da gordura e até da própria medula, que nós também foi onde essas células foram pesquisadas e encontradas. Então, o CCB sempre investiu em pesquisa. Desde que começamos e desde que nós assumimos a nossa empresa, em 2013, nós trouxemos para trabalhar conosco vários cientistas que fizeram esse desenvolvimento, uma pesquisa, um trabalho para poder retirar células-tronco do tecido do cordão. Então, quando nós vamos fazer uma coleta, hoje nós coletamos o sangue e o tecido. Do sangue, tiramos as células hematopoéticas que vão tratar as doenças do sangue. E do tecido, através de uma tecnologia por nós desenvolvida e patente mundial nossa, nós conseguimos retirar e guardar 100% de células-tronco mesenquimais, com duas grandes vantagens. Podemos usar para toda a família, as células mesenquimais não precisam de compatibilidade. Então, uma amostra de um bebê, nós podemos guardar para toda a família. Então, esse desenvolvimento, essa iniciativa, esse investimento em pesquisas que nós fazemos, 50% do nosso lucro nós reinvestimos em pesquisa. E não só para humanos, inclusive para animais, que nós também estamos desenvolvendo trabalhos para poder fazer isso, não só para o dono, como para os seus pets. Muito bacana, doutor. E quais são as suas expectativas para o futuro? O que o senhor espera para os próximos anos? Nós esperamos mais avanços. Por quê? Porque quando se tem alguma coisa nova em medicina, o tempo para se fazer as pesquisas nunca é muito curto. Então, o que nós precisamos achar? Nós temos a ferramenta. Nós precisamos achar a maneira de usar essa ferramenta. E isso é que está provocando hoje nós termos no mundo mais de 800 ensaios clínicos para a maioria das doenças, para que a gente possa, então, utilizar, se você tem, por exemplo, um Alzheimer, um Parkinson, uma ELA, um autismo, se você tem um enfisema pulmonar, você tem uma hepatite, uma cirrose, um artrite, uma diabetes, cada doença tem que ter uma tecnologia própria para que você possa utilizar essas células.
tá? Então, isso é que está sendo feito, isso é que está sendo pesquisado. Em muitos países, esses tratamentos já são liberados, já existem mais de 800 empresas no mundo fazendo tratamentos com células-tronco mesenquimais. O Brasil ainda está em regulamentação, tá? Mas já estamos bem avançados, estamos trabalhando junto a Brasília, o Ministério da Saúde, para poder, então, liberar alguns tratamentos aqui no Brasil, certo? Então, o que nós esperamos é que tecnologias novas para a utilização dessas células sejam desenvolvidas e nós possamos, então, beneficiar pessoas que têm doenças degenerativas para dar melhor qualidade de vida e longevidade. Nós falamos muito em tratamento. Você não trata um Alzheimer, você não trata um Parkinson. Você dá qualidade de vida e você dá longevidade. Algumas outras doenças realmente você consegue curar. Você cura uma artrite, você cura uma artrose, você cura um enfisema pulmonar, mas tem doenças degenerativas que você dá qualidade de vida, você consegue melhorar as condições do paciente e o que interessa, qualidade de vida para esse paciente. Com certeza. Dr. Carlos, parabéns pelo seu trabalho e muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Estela. Muito obrigado. Obrigada. Eu conversei com o Dr. Carlos Alexandre Ayub, do CCB, empresário de Sucesso TV, jornalismo empresarial de credibilidade.